Você quer mesmo enriquecer? Ou só gosta da ideia de ser rico? Porque a verdade é que todo mundo quer ter dinheiro, mas poucos estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito começa aqui, na sua mente. Sim, isso mesmo. Você não vai sair da pobreza se continuar pensando como pobre. E não existe maneira melhor de reprogramar sua mentalidade do que através da leitura certa. Foi isso que mudou a minha vida. Anos atrás eu vivia no automático, trabalhava, pagava conta, sobrava nada. Mesma rotina, mesmas desculpas, mesmos resultados. Até que um dia, por acaso, peguei um livro, não um romance, não uma ficção. Um livro sobre dinheiro. E essa foi a primeira vez que percebi que eu estava sendo enganado. Não por alguém de fora, mas por mim mesmo. Pelos pensamentos que me limitavam, pelas crenças que me diziam que dinheiro era difícil, sujo, inacessível. E principalmente pelo sistema. A escola nunca te ensinou a lidar com dinheiro. Você aprendeu matemática, ciências, até química orgânica. Mas nunca aprendeu como fazer, guardar ou multiplicar dinheiro. E sabe por quê? Porque gente ignorante financeiramente é mais fácil de controlar, mais fácil de endividar, mais fácil de prender em um emprego que não gosta por 40 anos. Mas você não precisa aceitar esse destino. Esses livros que eu li não foram simples leituras, foram choques de realidade. Eles me sacudiram, me fizeram questionar tudo, me fizeram sentir raiva, me fizeram querer mais. E o mais assustador foi perceber que tudo aquilo que me prendia estava aqui dentro da minha cabeça. Não era o governo, não era o chefe, não era o salário. Era a programação mental que me ensinaram desde pequeno. Estuda, trabalha, se aposenta pobre. Mas ali, pela primeira vez, eu entendi que eu podia quebrar esse ciclo. E principalmente me deram direção. Eu não estou aqui para te jogar 5 nomes de livros na tela. O objetivo desse vídeo não é te dar uma lista, é te dar um caminho. Te mostrar como esses livros, juntos, formaram a base que me tirou da estagnação e me colocaram na estrada da liberdade financeira. E se você assistir até o final, você vai entender por que eu digo isso com tanta certeza. O primeiro livro que li foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ele me ensinou algo que nunca mais esqueci. Ricos compram ativos, pobres compram passivos achando que são ativos. Aquilo bateu como uma pancada. Eu olhava para o meu carro financiado achando que era investimento. Mas ele só tirava dinheiro do meu bolso. E ali eu entendi. Tudo o que você compra que gera despesa e não receita é um passivo. E os ricos fogem disso. Eles focam em comprar coisas que colocam dinheiro de volta no bolso, negócios, investimentos, imóveis de aluguel, marcas. Esse conceito simples mudou completamente minha forma de pensar. Quando falei sobre princípios atemporais de disciplina e construção de riqueza, estava falando de O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro me mostrou que antes de querer multiplicar, eu precisava aprender a guardar. E antes de guardar, eu precisava controlar. A riqueza não começa com sorte, começa com hábito. E isso foi o que esse livro me ensinou, a importância de pagar a si mesmo primeiro, de viver com menos do que se ganha e de usar o que sobra com sabedoria. Outro livro me ensinou o valor do tempo. E aqui eu não estou falando de pontualidade, estou falando do tempo como capital. Você sabia que os ricos usam o tempo de outras pessoas para ganhar dinheiro? Eles não trocam horas por salário. Eles criam sistemas, terceirizam tarefas, usam ferramentas e fazem o dinheiro trabalhar enquanto dormem. Eu comecei a olhar para as minhas 24 horas como uma moeda e perguntei, como eu posso multiplicar essas horas? Comecei a estudar produtividade, eliminei distrações e desenvolvi rotinas poderosas. Foi como sair de uma prisão invisível. Mas nada disso teria adiantado se eu não tivesse encarado o meu maior inimigo, o medo. Medo de investir, medo de perder, medo de errar, medo do julgamento. Os segredos da mente milionária me mostraram que o medo faz parte do processo, que os ricos não têm menos medo, eles apenas agem apesar dele. Esse livro me desafiou a falhar mais rápido, a entender que o fracasso não é o oposto do sucesso, é o caminho até ele. Depois disso, minha mentalidade mudou, eu parei de me sabotar, parei de esperar condições perfeitas
e comecei a agir. Talvez você ache que isso tudo é só motivação, mas deixa eu te dizer uma coisa. Motivação te coloca em movimento, mas é o conhecimento que te mantém em crescimento. Outro livro que li me fez refletir sobre quem eu era. Não em aparência, mas em identidade financeira. Você já se perguntou por que algumas pessoas ganham na loteria e perdem tudo em 2 anos? Porque elas continuam pensando como pobres. A identidade delas não mudou e o dinheiro sem consciência escapa. Outro livro que aprendi bastante foi Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Esse livro me ensinou que você nunca vai ter algo diferente até se tornar alguém diferente. Você precisa mudar por dentro antes que o resultado apareça por fora. Desde então, passei a anotar tudo o que ganhava, tudo o que gastava e tudo o que eu queria conquistar. Eu deixei de reagir ao dinheiro e passei a comandar. A verdade é que esses livros não me ensinaram a ser rico. Eles me ensinaram a pensar como rico. E isso muda tudo. Porque quando você muda a forma como pensa, você muda a forma como age. E quando muda suas ações, muda seus resultados. Hoje, a maioria das pessoas vive presa num ciclo, trabalha, gasta, se endivida, se culpa e repete. Você merece sair desse ciclo, mas ninguém vai fazer isso por você. O caminho está diante de você, mas é você quem precisa dar o primeiro passo. Você pode começar com um único livro, ler 5 páginas por dia, aplicar uma ideia por semana. Não subestime isso. Uma frase pode abrir sua mente, uma história pode mudar sua rota, uma decisão pode redefinir sua vida inteira. E não precisa ser caro, você pode encontrar esses livros usados, em PDF, ou até resumos gratuitos na internet. Mas se tiver a chance, leia o original. Marque, dobre, anote, transforme o livro em um mapa, porque cada página é um passo, cada parágrafo é uma pista. E se você souber seguir esse mapa com atenção, vai perceber que a rota para a liberdade sempre esteve ali. O problema é que a maioria nunca começa, ou pior, começa e para no meio. Mas você não é a maioria, certo? Foi isso que eu fiz, e continuo fazendo até hoje. Porque enriquecer não é um evento, é um processo. E esse processo começa aqui dentro, na mente. Ah, e tem mais uma coisa. Uma das lições mais fortes que aprendi lendo é: riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você retém, reinveste e multiplica. Você pode ganhar 10 mil por mês e continuar pobre se não souber cuidar. E pode começar com pouco, com disciplina, e construir um império. O jogo não é sobre velocidade, é sobre constância e inteligência. E se você quiser algo direto, prático e aplicável, tem um outro livro que me ajudou demais. Do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho, do Tiago Nigro. Foi esse livro que me mostrou como investir com pouco, como ter estratégia e como parar de se enganar com desculpas. Agora me responde com sinceridade, você vai continuar vivendo no piloto automático? Ou vai dar o primeiro passo e começar a se reprogramar? Se você quer mesmo enriquecer, comece pelas ideias certas, e elas estão nos livros certos. Se esse vídeo te despertou, não sai daqui sem se inscrever. Clica agora no botão inscrever-se e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser o que vai abrir a sua mente de vez. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Você nunca sabe o impacto que um conteúdo certo pode causar na vida de alguém. Nos vemos em outro vídeo. E lembre-se, leia se quiser ficar rico, ignorar esse aviso custa caro.